E também, pelo grande evento de final de ano, que é o nascimento de Jesus. E falando em Jesus, nós batemos no peito, nosso guia e modelo, nosso mestre, guia e modelo. Então, sabendo que na doutrina espírita a lei do amor é fundamental, que é uma lei, e que amar os bonzinhos, os limpinhos, não é o que vai nos dar méritos, e que Jesus foi nosso mestre, guia e modelo, vamos tentar entender primeiro o que é um mestre, um guia, um modelo. Quando nós falamos em guia, podemos relacionar com o guia turístico. Vamos fazer um passeio, aquela pessoa que está lá no ônibus, mostrando porque conhece aquele local, nos instruindo, mostrando os pontos turísticos. Então, um guia é alguém que lidera, orienta e mostra o caminho. No contexto espiritual, trazendo para Jesus, ele é guia porque os ensinamentos e exemplos dele apontam para a compaixão, para a caridade, para o amor, para a verdade. Então isto é um guia, e nós quando dizemos Jesus é nosso guia e modelo, se nós vamos em um passeio turístico e temos um guia, geralmente nós seguimos as instruções deste guia e dizemos que Jesus é nosso guia espiritual, por ser o espírito mais evoluído que passou aqui na Terra. Modelo está muito associado a alguém que serve de exemplo a ser seguido. Vamos falar num modelo fotográfico aí, apesar de representar muito pouco a população, mas é alguém que se propõe a expor a sua figura para servir de exemplo para determinado produto, para determinada roupa, e nós estamos dizendo que Jesus é nosso guia, aquele que nós vamos seguir, que vai nos orientar o caminho e que nós vamos seguir a instrução, e também nosso modelo, aquele que tem um exemplo a ser seguido. E ele é considerado modelo justamente pela virtude do amor. E mestre, guia, modelo e mestre. Mestre é alguém que ensina. Ok, Jesus ele esteve aqui e ensinou para nós, seja por meio de parábolas, seja por meio de discurso, mas ele deixou muita coisa registrada, assim como qualquer livro técnico que nós seguimos. Jesus também deixou os ensinamentos dele. Então vejam bem, por que Jesus guia, modelo e mestre? Guia pela perfeição dele. É o espírito mais perfeito que tem, que passou aqui pela terra, que nós temos conhecimento e que nos mostra o caminho a ser seguido. Modelo pelos exemplos e mestre pelos ensinamentos. Ok, então agora nós já sabemos o que é um guia, modelo e mestre. E nós dizemos que Jesus é nosso guia, modelo e mestre. E aí, voltando para o amor, voltando ao filme, amar o limpinho é fácil, amar o bonzinho é fácil. A virtude está em amar aquele que não é próximo a nós. Na passagem de Jesus, com quem Jesus esteve, se ele é nosso guia, modelo e mestre, apenas não de boca para fora, mas como verdadeiros espíritas nós procuramos seguir o exemplo, o caminho de guia, o exemplo de modelo e os ensinamentos de mestre. Com quem Jesus esteve? Qual foi o amor que Jesus praticou aqui na terra? Jesus, para a época em que ele esteve, ele veio para revolucionar. Ele quebrou todos os paradigmas culturais daquela época. Por exemplo, com os pecadores ele compartilhava refeições. Ele não se afastou dos pecadores pelo fato de ser pecador. Não. Ele desafiava as normas sociais da época
estando junto com os pecadores. Com os doentes e enfermos, aqueles excluídos pela sociedade, ele demonstrava compaixão. Ele estava junto com os doentes. E compaixão é uma palavra que está aparecendo bastante quando nós falamos do exemplo de Jesus e do amor. O amor verdadeiro pela doutrina, que a doutrina espírita nos ensina. E vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre compaixão também, mas vamos deixar mais para frente. Então Jesus, ele aproximava as pessoas que precisavam de cura física e espiritual. Há relatos de curas físicas. Jesus curou o cego, Jesus curou o leproso, Jesus ressuscitou Lázaro, que são tidos como milagres, mas milagres porque nós não temos a capacidade ainda de compreender o que é ser um espírito evoluído, o que é ser um espírito em um grau de perfeição, que conhece coisas que nós nem imaginamos que existam. Então, neste momento, nós só podemos classificar como milagres mesmo, mas talvez um dia nós chegaremos ao fato de compreender que o que Jesus fazia era manipular leis naturais e nada sobrenatural, pelo motivo de ele já ter um conhecimento que não existem nem palavras nesse nosso grau de evolução que possam trazer para que nós compreendamos. Foram relatadas as curas físicas, mas além de curas físicas, temos a cura espiritual, Espíritas que somos, acreditando e sabendo, tendo como certeza a reencarnação, nós sabemos que a cura física ela pode acontecer, é um benefício, mas a cura espiritual é o que nos trará os ganhos futuros, que nos levará ao processo evolutivo mais rápido, para que cheguemos à perfeição de Jesus um dia. Jesus se aproximou das crianças. As crianças naquela sociedade não eram levadas em consideração, não eram tratadas como um espírito, como um ser que merecia alguma consideração. Até as crianças das pessoas da sociedade, do clero, da política, da religião, as crianças não eram tidas como um motivo de atenção. E Jesus se aproximou das crianças, ele disse que o reino dos céus pertence aos que são como crianças. Crianças, falando puramente daquela existência, porque uma criança pode ser um espírito muito mais evoluído e muito mais velho do que muitos adultos. Mas Jesus, na pureza daquele momento da criança, ele se aproximou das crianças. Jesus se aproximou das mulheres, que naquela sociedade também não eram levadas em consideração. Ele quebrou tradições culturais ao interagir com as mulheres. Reconheceu a dignidade e o valor delas na sociedade. Ele mostrou respeito e compaixão pelas mulheres em situações difíceis. E Jesus também se aproximou dos marginalizados e desfavorecidos. Os leprosos, pessoas que eram consideradas impuras na sociedade daquela época. Então vejam bem, Jesus não andava com os limpinhos, com os bonzinhos. Jesus deu o seu exemplo de guia, modelo e mestre, amando justamente aqueles que a sociedade, que a cultura daquela época excluía. E essa trajetória de Jesus, ela tem muito a ver com aquela cena do filme de Divaldo, aquela passagem, em que ele vai auxiliar um morador de rua e é agredido. Muitos de nós, de acordo com o nosso grau evolutivo, ou agrediria também, ou deixa esse doido aí. O que ele disse? É muito fácil amar aqueles que são iguais a mim. Compactuando com toda a trajetória de Jesus. Mas ok, Jesus, nosso guia, mestre, modelo. Divaldo reforçou lá no filme que nós temos que amar justamente aquele que mais se distancia de nós. Esse sentimento de Natal que nessa época nos toca e nos faz sentir mais compaixão. E qual é o desafio desse amor incondicional? E quando fala em amor incondicional, a gente está falando em amor que não exige condição nenhuma. É fácil amar
aquele colega de aula que tem os mesmos gostos que eu e odiar aquele colega de aula que talvez discorda de algum pensamento meu, ou aquele meu colega de trabalho que é o meu desafio. E é fácil eu amar aquele que tem os mesmos gostos que eu, aquele que eu convido para tomar um cafezinho na minha casa. Mas onde é que está o nosso desafio? Onde é que está a nossa evolução, aquilo que nós estamos buscando nessa jornada? O mérito. É muito fácil eu amar a minha família, eu amar o meu filho, até o ponto em que ele faz tudo o que eu quero, e a partir do momento que ele faz algo que eu não quero, eu ficar com raiva. Mas o amor por um filho, independente de qualquer situação, não muda. Agora, aquela pessoa na rua que me deu um cortaço no trânsito, que cortou a minha frente, e que naquele momento de raiva, que é a consequência da falta de amor ao próximo, eu tenho um sentimento que vai afetar ele diretamente, esse sentimento, né? Nós sabemos que o nosso pensamento, as nossas sensações, os nossos sentimentos, estamos todos envoltos, né, do fluido cósmico universal, e a gente consegue chegar no outro. A energia que eu estou emanando para aquele irmão, naquele pensamento de raiva que eu tive naquele momento, de alguém que eu não conheço. Será que se o meu filho cortasse a minha frente no trânsito e eu soubesse que era ele, o pensamento seria o mesmo? Mas qual é o desafio desse amor incondicional? Porque esse amor incondicional, ele transcende as condições externas. Não é aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente não vê. Eu só consigo amar aquele que não é o limpinho, que não é o bonzinho, quando eu olho além do que eu vejo, além do físico, né? E o amor verdadeiro, o amor do verdadeiro Espírito, ele não se baseia em méritos superficiais, mas sim, mais uma vez, compaixão e compreensão das falhas alheias. Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui, muito menos hoje aqui na Casa Espírita, né? Se nós estamos aqui é porque estamos buscando algo que nós não temos. Ninguém vem aqui porque é bonzinho, né? Eu já sou perfeito, vou lá no centro espírita. Não, nós estamos aqui buscando a nossa caminhada evolutiva. Sabemos e compreendemos as nossas falhas. Apontar o dedo para a falha do outro é fácil. Então aí que está o grande desafio, é esse amor incondicional. Esse amor, ele necessita, para que nós consigamos praticar, ele necessita de um aprendizado e de evolução espiritual. Não basta eu querer, é uma caminhada, tem que se tornar um hábito. E a gente só consegue criar um hábito com a prática. A caridade sendo expressão do amor. E a caridade, nessa época de final de ano, nós vemos muitas campanhas que têm o seu mérito, né? Porque quando uma pessoa está se afogando, a gente não tem que ensinar a nadar, a gente tem que salvar a pessoa. Mas é muito comum nessa época do ano nós vermos campanhas de brinquedos, de roupas, de cestas básicas, que tem muito mérito. Mas por que só nessa época? Será que não é a falta de hábito? Será que nessa época que nós somos tocados, dia 25 de novembro, depois da nossa ceia farta, tudo isso acaba, essa magia, esse sentimento de amor que é tão bom a gente sentir, se acaba para muitos de nós? Na perspectiva espírita, a caridade, ela é a expressão essencial do amor. E a gente está falando do amor como uma lei, não como um benefício. Reconhecimento da divindade interior, né, para superar esse desafio. Dentro de nós temos uma divindade, nós somos uma divindade. Na doutrina espírita, todos nós somos vistos como filhos de Deus, e não só na doutrina espírita. Mas somos filhos de Deus, e olha o mérito que nós temos por ser filhos de Deus. E com isso, nós somos rodeados de testes e provas na nossa jornada espiritual.
Amar aqueles que podem ser considerados os desafiadores, né? Aqueles que são os nossos verdadeiros desafios de amar, são os testes e as provas que nós enfrentamos na nossa jornada espiritual. Nós não estamos em uma sociedade, em uma cidade, em um trabalho, em um grupo de pessoas por acaso. Nós estamos aqui por um planejamento espiritual minucioso, feito na maioria das vezes por nós mesmos, os quais os desafios que nos são colocados são as nossas provas, que vai levar a nossa evolução, que irão levar a nossa evolução. E o amar como uma lei, a reflexão começa a ficar bem responsável, né? Se eu tenho todos esses desafios e amar é uma lei, a responsabilidade fica muito grande. Para finalizar, como eu sou da tecnologia, né? E a moda agora é IA, eu quis pedir para a inteligência artificial fazer uma frase curta sobre o amor para deixar no final da mensagem, que representasse o amor de Jesus de acordo com a doutrina espírita. Essa frase aqui não é minha e não é de ninguém conhecido, foi gerado por uma inteligência artificial. O amor, na visão de Jesus, é um profundo sentimento de conexão, compaixão e dedicação. Vejam bem, conexão, compaixão e dedicação, expresso através do afeto, empatia e ações que promovem o bem-estar e a felicidade do outro. A inteligência artificial foi bem inteligente. Quando ele fala em conexão e compaixão, e agora é aqui que cabe aquela observação da compaixão, né? Porque muitas vezes nós confundimos compaixão com pena, e são sentimentos muito distintos. A pena é um sentimento de tristeza que nós sentimos ao ver o sofrimento do outro. Só que esse sentimento de tristeza, na pena, ele não nos envolve com o outro. E pelo fato de não nos envolver emocionalmente, só sentir aquela tristeza nos coloca em um nível de superioridade. Ou seja, estou com pena daquela pessoa que está passando por uma dificuldade. Tadinha dela, né? Eu não estou passando por essa dificuldade. Tristeza, né? Por ela. Isso é pena. O amor, e todos os exemplos de Jesus falam em compaixão. E aí o que é a compaixão? Ele vai além da simples tristeza diante do sofrimento alheio. Ela implica em sentir empatia profunda e agir de maneira ativa para aliviar o sofrimento do outro. E aí quando ele diz que o amor é um profundo sentimento de conexão e compaixão e dedicação expresso através do afeto, empatia e ações que promovem o bem-estar e a felicidade dos outros, eu estou falando em agir, em ação. Então, quando nós sentimos compaixão de alguém, nós nos envolvemos. E é isso que Jesus ensinou, compaixão. Ele não ensinou pena, ele ensinou compaixão. E compaixão é se colocar no lugar do outro e não só nos colocarmos no lugar do outro com tristeza. Agir para o bem-estar e a felicidade do outro. Então, meus irmãos, que possamos estender esse sentimento que temos no Natal, usando o exemplo de Jesus como nosso verdadeiro guia, modelo e mestre, nos aproximando como desafio para a nossa própria evolução espiritual e assim, fazendo bem aos nossos irmãos, nos colocarmos numa posição ativa de bem-estar e felicidade de nossos irmãos. Natal está chegando, Ano Novo também. Desejo a todos um excelente Natal, com o verdadeiro sentido do Natal, que vai muito além de presentes e luzes, para que nós realmente consigamos acelerar nossa trajetória evolutiva, fazendo bem e exercitando o verdadeiro amor de Jesus. Que assim seja. Que bênção
recebermos essas flores amorosas quando ouvimos e falamos em torno do amor. Jesus nos disse: meu jugo é leve, meu fardo é suave. Mas convidando a nós para que isso se faça a observância da sua lei, da lei de amor. E é com esse sentimento, com esta mensagem que chega em nossos corações, que possamos estender todo o bem que está ao nosso alcance, todo o amor que nos comporta, e visitarmos pelo nosso pensamento o nosso lar, o nosso reduto doméstico, santuário das almas, rogando ao Mestre Divino, através dos mensageiros da luz, dos obreiros da vida eterna, para que se façam presente em nosso lar, derramando as bênçãos divinas, para que aí neste lugar, onde convivemos diuturnamente, possa prevalecer, predominar a harmonia, a paz, o entendimento, a união, a humildade, a compaixão, a benevolência, a tolerância. Tudo aquilo que chamamos de virtudes, para que neste lugar encontremos, expresso na convivência, o reino de Deus. Rogamos também que qualquer energia, presença que possa gerar desconforto à nossa família, que sejam dissipadas, que sejam trazidas a este local onde aqui estamos. Abençoe-nos, Senhor, a todas as famílias do mundo inteiro, que deste ponto de luz, com o desejo de cada um, potencializados pelos Espíritos luminosos, que a nossa prece, que o nosso desejo possa chegar a tantos corações necessitados, recebendo as sementes do amor, estas que recebemos neste banquete da noite de hoje. É com muita gratidão e com muita alegria de participarmos deste encontro que pedimos a permissão aos bons espíritos para finalizarmos a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. Graças a Deus.